gases nobres e a formação dos íons e ligações, né? Então, uma coisa que chama atenção na tabela periódica é o fato de não existir nenhum elemento no estado neutro com mais de 8 elétrons na última camada. Sempre que na tabela periódica a gente está percorrendo um período e a gente chega lá na família dos gases nobres, que é o pessoal que tem 8 elétrons na última camada, aquele período acaba e a gente recomeça lá do outro lado, no período de baixo, nos metais alcalinos, com um elétron na última camada, e os metais alcalinos terrosos com 2 elétrons, e assim sucessivamente, até a tabela periódica acabar. Só tem uma exceção entre os gases nobres, que é o hélio. Como ele só tem a camada K, não tem como ele ter 8 elétrons. Então, também é condição de gás nobre ter a camada K completa com 2 elétrons. Então, esses gases nobres é atribuída a ele uma certa estabilidade. Por quê? Tendo camada K completa para os átomos que só têm uma camada, ou os outros gases nobres que têm a última camada com 8 elétrons, a eles é atribuído uma certa estabilidade que permite que eles permaneçam como átomos isolados. Eles não se unam a outros átomos, formando ligações químicas, buscando a estabilidade. Então, quem tem estabilidade? Quem tem só a camada K, e nessa camada K tem 2 elétrons, ou quem tem 2 ou mais camadas e tem na última delas 8 elétrons. Então, são considerados átomos estáveis. Mas como os elementos que não preenchem os requisitos podem imitar a condição de gás nobre, de átomo estável? A gente pode ver aqui, a gente analisando o hidrogênio, ele só tem a camada K com um elétron. Então ele não tem a condição de perder, porque ele só tem um. Se ele perder, ele perde a eletrosfera inteira. Agora, ele pode imitar o menor gás nobre, que é aquele que só tem a camada K com 2 elétrons, pegando o elétron que ele já tem e ganhando mais um. Então, para o hidrogênio, é opção ganhar um elétron. Tá aqui, ó. Por exemplo, o sódio, que tem 11 elétrons, 2 na primeira, 8 e 1 na última. Na última ele tem um elétron. Ele tem duas opções: ganhar mais 7, completar 8, ou perder esse único que ele tem. Por quê? Porque perdendo esse único que ele tem, esse vai embora e a última camada dele vai ter 8 e preenche os requisitos. Então, para ele, o sódio é mais fácil, ao invés de ganhar 7, perder 1. Então é essa opção que ele vai fazer. Já o alumínio, ele tem 13 elétrons, 2, 8 e 3 na última. Ele tem que opções? Perder esses 3 elétrons para ficar com 8 na última, ou então completar mais 5 aqui para ficar com 8. Que tem menos quantidade de elétrons? Perder 3 ou ganhar 5? Perder 3. Então, para ele, mais fácil é isso aqui. Nitrogênio. Tem 2 camadas, 2 e 5 na última. Ele tem 7 elétrons, né? Então, o que é mais fácil para ele? Perder 5 ou ganhar mais 3, completando essa camada com 8? Claro que é ganhar mais 3, então a opção dele já é o ganhar. Oxigênio. A gente tem 8 elétrons no total, 2 e 6, né? O que ele pode fazer? Completar com mais 2, ficar com 8 na última. Ou então, perder 6. Ganhar mais 2 é mais fácil. Então, o oxigênio fica com essa opção aqui. Então, o que a gente conclui? Átomo de gás nobre, ele não quer nem ganhar nem perder. Para ele tá bom do jeito que tá. Aí tem átomo que tem poucos elétrons na última camada. Ele prefere perder. Átomo que tem muitos elétrons na última camada. Ele prefere ganhar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que cada átomo prefere fazer, então? No caso do hélio,
Ele tem camada K completa com 2. Então ele preenche o primeiro requisito, que é de quem só tem camada K, então ele não quer fazer nada, quer ficar desse mesmo jeito, fica assim mesmo. E como ele nem perde nem ganha, ele permanece como átomo neutro. O lítio, por exemplo, tem 2 na primeira e 1 na segunda, que também é a última camada dele. Então o que ele prefere fazer? Ganhar 7 ou perder 1? Para ele é mais fácil perder 1. Então, no que ele perde 1, para se tornar assim mais estável, ele passa a ser um íon de carga mais 1, porque ele perdeu um elétron da eletrosfera. Neônio, tá de boa para ele, por quê? Ele tem 2 elétrons na primeira e tem 8 na última. 8 na última, ele vai ficar desse jeito mesmo, então ele permanece neutro, porque ele já é estável. Fósforo, 2, 8, 5, tem 5 na última. Ele perde 5 ou ganha 3? É mais fácil ganhar 3. Então, ganhando 3, ele ganha carga negativa 3 vezes. Ele passa a ser um íon de carga menos 3. Cálcio. 2, 8, 8, 2. 2 na última. O que é mais fácil fazer? Ganhar 6 ou perder 2? É mais fácil perder 2. No que ele perde 2, ele passa a ser um íon de carga mais 2. Então a gente tem que aqueles átomos que já são estáveis não precisam fazer nada para ser estável, então ele permanece neutro. Aí eu vou ter átomos que precisam perder elétrons, vão ficar íons positivos, e átomos que ganham elétrons e se tornam íons negativos. Os gases nobres, eles já são naturalmente estáveis, não formam moléculas pela união de 2 ou mais átomos. São monoatômicos, eles não se ligam em ninguém. Ocupam a última coluna da tabela periódica. Aquela coluna que tem o hélio, neônio, argônio e companhia limitada, né? O hélio tem a camada K completa com 2 elétrons. Os demais têm a sua última camada com 2 elétrons, né? Com 8 elétrons, desculpe, né? Então eles são estáveis e permanecem neutros. Então eles não fazem ligações, por quê? Porque eles não precisam, já são estáveis. Já os demais átomos deverão se ligar entre iguais ou diferentes para atingir essa condição. Tem 3 situações distintas. A primeira, átomo que precisa perder elétrons com outro que também precisa perder, ou seja, está na mesma condição. Quando os envolvidos na ligação querem perder elétrons, eles perdem esses elétrons e se transformam em íons positivos. E o elétron que cada um perde, ou elétrons, vão se tornar elétrons livres, porque eles vão estar no meio, em que esses íons positivos aí que se formaram, eles não querem esses elétrons que eles perderam de volta. Por quê? Se eles perderam esses elétrons, eles ficaram estáveis. Se eles receberem esses elétrons de novo, eles vão se tornar instáveis. Então, eles não querem fazer isso. E assim são os metais. É um mar de elétrons envolvendo íons positivos que se formaram porque queriam ser estáveis, né? E esses elétrons livres é que conferem aos metais a condução de calor e de eletricidade. Então, a questão de ligação química que leva o metal a ter essa condição. Aqui 2 exemplos em que a gente vai fazer a ligação de um metal com o outro, ou então de um metal com o outro igual a ele. Então aqui, cálcio é o cálcio puro. Só tem átomo de cálcio lá. Todos os átomos de cálcio têm 2 elétrons na última camada. O que ele prefere fazer? Ganhar 6 ou perder 2? É mais fácil perder 2. Então todos os átomos de cálcio que estiverem na estrutura vão se tornar íons 2 vezes positivos. Por quê? Porque eles perdem 2 elétrons cada átomo. E esses elétrons, eles vão ficar livres na estrutura, vão formar um mar de elétrons envolvendo esses íons e vão permitir que o cálcio, então, seja um material metálico e, como metálico, conduza corrente elétrica. Exemplo 2, já é uma liga. Por quê? Porque eu tenho 2 ou mais metais diferentes. No caso aqui tem o Al e tem o lítio.
Então derreto lá o Al, derreto o lítio, misturo, eles formam uma liga. O que vai acontecer? O Al tem na última camada 3. O que ele vai preferir fazer? Perder 3 ou ganhar 5? É mais fácil perder 3. O lítio tem 1 na última camada. O que ele vai preferir fazer? Ganhar 7 ou perder 1. Então ele perde 1. Então eles formam um metal onde o Al vai estar com carga mais 3, porque ele perdeu cada um dos seus átomos 3 elétrons, e o lítio com carga mais 1, porque cada um dos átomos de lítio perdeu 1, e os elétrons perdidos por eles, como não podem voltar para o átomo de origem, porque o átomo ficou mais estável quando perdeu, não quer receber de volta, eles se tornam elétrons livres e permite então que essa liga metálica conduza corrente elétrica e calor. E quando eu tenho um átomo que precisa perder com um que precisa ganhar, né? Então um vai perder e um vai ganhar esse elétron que foi perdido. É o caso do sódio, olha. Ele tem 1 na última camada, ele tem a opção de ganhar 7 para completar 8 ou perder esse 1. O que ele vai fazer? A opção dele é o perder 1. Ganhar 7 fica mais difícil. Aí tem o cloro, que é o inverso. Ele tem 7 na última. O que ele pode fazer? Ganhar 1 ou perder 7. É mais fácil ganhar 1. Então o que vai acontecer? O cloro vai ganhar um elétron. E como o sódio está perdendo elétron, se um se ligar para o outro, um ajuda o outro. Um quer perder, outro quer ganhar. Então a gente tem aqui o elétron da última camada do sódio e os 7 elétrons do cloro. Então o que acontece? Quando o sódio perde esse elétron dele, a última camada passa a ser essa que tem 8. Para ele tá bom. Quando o sódio transfere o elétron para o cloro, onde tinha 7, passa a ter 8. Então completa o octeto, os 8 elétrons da última camada, e para ele tá bom também. Então a gente representa a ligação assim, como foi um elétron perdido do sódio para o cloro, uma seta saindo do sódio indo para o cloro, mostrando que o sódio está perdendo 1 e o cloro está ganhando 1. Se ele tivesse perdido 2, seriam 2 setas, 3 seriam 3 setas, tá? Quem perde um negativo fica um positivo, íon positivo. Quem ganha um negativo se torna um íon de carga um negativo. Então eles passam a ter cargas opostas e a ligação entre eles é uma atração entre positivo e negativo que recebe o nome de ligação iônica, né? Outro exemplo aqui. O alumínio perde 3 ou ganha 5. Fica mais fácil perder 3. O enxofre tem 6 na última. O que é mais fácil? Ganhar 2 ou perder 6? Mais fácil é ganhar 2. Então, olha só como é que fica a coisa aqui. O alumínio quer perder 3, mas o enxofre só quer ganhar 2. Então, ó, esse primeiro alumínio aqui, ó, ele só consegue transferir 2 elétrons dos 3 que ele precisa. Aí ele vê outro enxofre passando dando sopa, ele pega o último elétron e transfere. Aí vem um alumínio que também está querendo, um outro está passando ali perto, transfere o dele e transfere ainda outro para outro enxofre que estava passando e ainda transfere outro. Nisso, então, eu precisei de 2 átomos de alumínio e 3 átomos de enxofre para fechar aquele circuito, né? Do que o alumínio precisava perder com que o enxofre precisava ganhar. Uma outra forma de saber quantos de cada átomo eu vou usar é assim, ó. O alumínio não é mais 3? Mais 3. O enxofre, ele não quer ganhar 2, então ele vai ser menos 2. Quem que está ganhando? Positivo ou negativo? Positivo, então aumenta o negativo. Agora aqui tem 4. Agora quem está ganhando está 4-3 para o negativo. Então aumenta o positivo. Quem está ganhando? Está 6-4 para o positivo. Então aumenta o negativo. Fechou a conta com 6 positivos, 6 negativos. Quer dizer que eu vou precisar de 2 alumínios
e 3 enxofres. A fórmula Al2S3. Outro exemplo é o cálcio, que tem 2 na última. O que ele prefere fazer? Ganhar 6 ou perder 2? É mais fácil perder 2. Quer dizer que o cálcio vai virar um íon de carga mais 2, porque ele vai perder 2. Aí tem o oxigênio, ele tem 6 na última. O que é mais fácil para ele? Ganhar 2 ou perder 6? É claro que é ganhar 2. Então ele vai ser o íon de carga menos 2, porque ele recebe 2 elétrons. Aí eu pego um cálcio lá com seus 2 elétrons na última camada, transfiro um para o oxigênio, transfiro o outro para o oxigênio, que queria ganhar 2 mesmo. Então, para fazer essa transferência de um para o outro, os 2 que o cálcio precisava perder com os 2 que o oxigênio precisava ganhar, eu precisei de um átomo de cálcio e um de oxigênio. Como o índice é 1, não precisa aparecer, tá? E quando é alguém que quer ganhar com alguém que também quer ganhar? Então funciona assim, na base do empréstimo, né? Vamos pensar que eu tenho um alicate. Meu vizinho tem uma chave de fenda. Quando ele precisa do alicate, ele pede emprestado e depois devolve. Quando eu preciso da chave de fenda, eu peço emprestado e também depois devolvo. Então eu empresto e não perco a posse. Ele empresta e não perde a posse. Então, se nesse tipo de ligação não vai ter nem perda e nem ganho de elétrons, não forma íon. Por quê? Porque eles permanecem neutros, não tem perda e não tem ganho. Vamos ver. Olha o cloro aqui, ó. Ele tinha 7 elétrons na última camada. Aí tem outro cloro lá, que tem 7 elétrons na última camada. Aí eles pegam um elétron de cada um deles e formam o que a gente chama de par compartilhado. Dentro desse par compartilhado, eu vou contar os elétrons para os 2. É igual a questão do alicate e da chave de fenda. Vamos contar agora os elétrons de cada um? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou nos 8 que ele queria. Está estável. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chegou no 8 que ele queria. Está estável. Quando ele precisa só de uma ligação, um parzinho, para efetuar a estabilidade, a gente vai representar aqui, ó, o A lá, como é que ele está representado lá do outro lado, olha. Tem 2 formas de representar. Primeira é a fórmula estrutural, mostra mais ou menos o jeitão que a molécula tem. Vai falar assim, ó, é um Cl ligado no outro Cl. Então eu vou falar assim, cada par que eu usei compartilhado é um traço que eu coloco na ligação. Ah, eu usei quantos Cl's lá? 1, 2. A fórmula molecular vai falar os tipos e quantidades. Os tipos são quais? Só tem cloro. Quantos que eu usei? 2. Então a fórmula é Cl2. Agora substância B. Eu tenho oxigênio. Quanto que ele tem na última camada? 6. Quanto que ele tem na última camada? É outro oxigênio, ó. Tem 6. Aí eles compartilham 2 pares. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou no octeto. 8 elétrons na última camada. Só que eles tiveram que fazer uma ligação dupla. São 2 pares compartilhados. Então eu usei 2 oxigênios, estão aqui. E eles estão ligados através de uma ligação dupla. A ligação dupla é representada por 2 traços. Quer dizer que tem 2 pares compartilhados. Eu uso oxigênio 2 vezes. A fórmula molecular que indica a quantidade, O2. Aí você pode notar aqui, ó, nitrogênio tinha 5. Nitrogênio tinha 5. Aí, quando eles compartilharam 3 pares, ambos passaram a ter 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, quantos nitrogênio eu usei? 2. Quantos pares eu compartilhei? 3. Então, eu preciso fazer 3 traços aqui, ligação
triplar. Aqui H2O, na substância D, eu vou ter oxigênio com 6. Ele compartilha um par com cada hidrogênio, então eu vou contar para ele os elétrons dos dois pares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá beleza. Ah, por que o hidrogênio não chega em 8, só em 2? Porque ele só tem uma camada, ele só precisa chegar em 2. Usei 2 oxigênios, desculpe, 2 hidrogênios, H2O, um par de cada lado. Aí estão as fórmulas estrutural e a fórmula molecular. CO2, oxigênio, tinha 6 com o par 7, 8. Oxigênio, tinha 6 com o do par 7, 8. Carbono, tinha 4 com o do par 5, 6, 7, 8. Tá beleza? Chegou em 8. Usei quantos carbonos? 1. Tá lá o carbono. Usei quantos oxigênios? 2. Então, fórmula molecular para 1 carbono e 2 oxigênios, CO2. Fórmula estrutural. Oxigênio, 2 pares. Oxigênio, 2 pares. Carbono, carbono, 2 pares. 2 ligações. Oxigênio, oxigênio. É só ir copiando. Trocando cada par, né, por um tracinho. Ali eu usei 2 ligações duplas. E finalizando aqui o NH3. Nitrogênio tem 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio aí na parada, ele faz um par com o nitrogênio. Cada um desses 3 hidrogênios faz um par com o nitrogênio. Chega em 2 elétrons e tá tranquilo. Ele só usa ligação simples, ele não precisa de dupla e nem de tripla. Então, eu vou ter hidrogênio, hidrogênio, parzinho, traço, nitrogênio, nitrogênio, parzinho, traço, hidrogênio, tá aqui, parzinho, traço, hidrogênio, hidrogênio. Beleza? Como é que a gente transforma a fórmula de Lewis, que é onde aparecem esses elétrons e tudo mais, na fórmula estrutural? Usei quantos nitrogênio? 1, N1. Hidrogênio eu usei 3, NH, 3. Ah, o 1 não precisa aparecer, porque como índice ele não é obrigatório. Então eu tiro o índice e fica na fórmula molecular NH3. Por que os átomos se ligam mesmo? Eles querem a estabilidade. Então eles fazem a ligação química para atingir o octeto completo, que é dos gases nobres, né? Então ter 8 elétrons na última camada, essa teoria que fala que quem tem 8 na última camada é estável é chamada teoria do octeto, né? E a exceção da teoria do octeto é o hélio, que tendo camada K com 2 elétrons completa, é considerado gás nobre. Todo átomo que puder ter só a camada K com 2 elétrons também vai ser considerado estável, tá? Então, o que acontece durante a ligação química? Átomos, ó como eles estão mais longe aqui, ó, isolados, separados, consequentemente menos estáveis, perdem energia e se transformam, tá vendo, ó? Que eles estão mais próximos. Átomo ligado não quer dizer encostado, gente. Por quê? Nos átomos tem carga positiva, o outro também tem, negativa, no outro também tem. Então, a distância de ligação é aquela distância em que os átomos vão ficar para permanecerem juntos, equilibrando a atração de negativo com positivo e repulsão de negativo com negativo e positivo com positivo. Então não dá para ficar encostando. Então tem uma distância de ligação para fazer aquele meio campo e evitar a repulsão entre as partículas que formam o átomo.
tá ok? Muito obrigado, estudem bastante, façam os exercícios, tirem suas dúvidas.